Ontem, e quem está perto de ser anunciado é Fernando Seabra, que trabalhou no Cruzeiro até... Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente também. Olha só, o Cruzeiro tem um treino marcado para as 4 horas da tarde de hoje. A expectativa é de que o Fernando Seabra já comande essa atividade aqui na Toca da Raposa. Então ele deve ser anunciado, né, já nas próximas horas. O Cruzeiro também comunicou que vai acontecer aqui na Toca às 18 horas, ou seja, logo depois desse treino, uma entrevista coletiva com o diretor de futebol Pedro Martins, que deve falar, né, já sobre a saída do Larcamón e também sobre a opção pelo retorno do Fernando Seabra nesse momento. Para quem não se lembra, o Fernando Seabra ele fez parte daquela comissão interina que assumiu o comando do Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, logo depois da saída do Zé Ricardo, juntamente com o Paulo Autuori. Comissão essa, né, que além de ter conseguido manter o clube na Série A, também conquistou a vaga para a Sul-Americana. O Fernando Seabra ele chegou a ser cotado para assumir o time principal já naquela época, mas depois a diretoria do Cruzeiro acabou optando pela contratação do técnico Nicolás Larcamón. O Fernando Seabra voltou para o Sub-20, onde foi campeão mineiro da Copa do Brasil e acabou encerrando a passagem pelo Cruzeiro em janeiro desse ano, depois do vice-campeonato da Copinha. Marcelo. Ô Bonucci, e falando da saída do Larcamón, o que pesou para a direção fazer essa escolha, hein? Então, Marcelo, é claro que a gota d'água, né, foi a perda do título do estadual no último domingo para o Atlético, numa final em que o Cruzeiro entrou com a vantagem dos 2 empates. Pesou também aquela eliminação, né, em fevereiro para o Souza da Paraíba na Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Brasil, numa competição em que o Cruzeiro esperava chegar pelo menos até as oitavas de final. Mas as últimas mudanças do Larcamón na escalação, elas acabaram gerando um certo descontentamento, né, interno, tanto de membros da SAF do Cruzeiro, quanto também por parte de alguns jogadores. E, obviamente, houve toda aquela pressão externa da torcida do Cruzeiro, que inclusive xingou o Larcamón de burro, né, no último jogo no Mineirão. O fato é que, depois da saída, né, do Paulo Pesolano, primeiro e mais longevo técnico da SAF, o Cruzeiro já passou por 6 trocas de comando num período curto, né, de pouco mais de 1 ano, como a gente vai ver agora na reportagem. Tá pedida a bola o juiz do jogo. Vai terminar a partida. Os últimos segundos dos últimos 94 dias. O Galo vence a Raposa, faz 3-1. Desolados os jogadores do Cruzeiro. Desempenho e derrota em campo que foram acompanhados de uma sabatina na coletiva de imprensa. Por que a opção de colocar um zagueiro num esquema que lá na Arena MRV no primeiro tempo não tinha sido legal? Qual que é o peso da sua participação nessa derrota aqui do Cruzeiro? A partir do momento que você faz a alteração, era quando o Cruzeiro vivia o seu melhor momento, tinha feito o gol. Você acha que isso não foi determinante para essa virada do Atlético? Não, eu acho que o análise é incompleto. Críticas que remetem a tudo que o argentino Nicolás Larcamón viveu na Toca da Raposa. Eu acho que o motivo da insatisfação da torcida com o Larcamón foi essa questão da insistência em peças que a torcida não gosta e que muitas vezes não contribuem positivamente para o time. E o time, infelizmente, acumulou aí 2 fracassos já e a gente está só em abril. O desempenho no primeiro tempo na partida de ida da final e a perda do título, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Esses foram os momentos mais turbulentos. O Larcamón do Souza, que foi eliminado da Copa do Brasil, é o mesmo que ganhou o clássico na Arena 2-0 sobre o Atlético na primeira fase do Mineiro. O primeiro jogo da final mostra 2 Larcamóns também, né? Se a gente for analisar assim, o primeiro tempo muito ruim e o segundo tempo muito bom. Nicolás Larcamón não era a primeira escolha do Cruzeiro para ser o treinador em 2024. Foi contratado, mas durou apenas 3 meses no comando do time. Eu acho que uma demissão agora do Larcamón passa um recado de pouca paciência dessa diretoria do Cruzeiro em relação a treinadores. No ano passado já foi um ano muito conturbado em relação a isso. Quando você vai buscar um treinador, eu não acho que você tem que pensar só no curto prazo. Você tem que olhar sempre para o longo prazo e ver como essa pessoa e a comissão que compõe, né, o trabalho dele pode contribuir para o crescimento do clube. Essa declaração foi sobre o técnico Pepa, que durou 25 jogos no cargo. Zé Ricardo fez apenas 10 partidas, Larcamón 14. E agora
agora o espaço está vazio novamente. O Cruzeiro vai partir agora para uma sequência de jogos muito dura, vai ter início de Brasileiro com uma exigência muito alta. Antes do Brasileiro, depois de amanhã, já tem jogo pela Sul-Americana. Isso gera uma ansiedade muito grande, uma preocupação enorme. Precisa de um técnico ali para poder estar auxiliando e organizando e administrando. Então agora é o momento mesmo, o sentimento é de medo.